Olá, estamos aqui hoje com o objetivo de discutir a importância do planejamento escolar em diferentes contextos educacionais e como ele pode ser organizado para as necessidades de cada modalidade de ensino, abordando estratégias, desafios e boas práticas. Eu sou a Alessandra. Sou uma mulher de pele parda, de 46 anos, cabelos cacheados, comprimento médio, pouco abaixo dos ombros e estou usando uma blusa preta. Estou aqui com a diretora de Educação Infantil, Débora Miranda, e com a professora do Ensino Fundamental, Andréia Prado. Meninas, sejam bem-vindas. Agradecemos muito o aceite de vocês para essa conversa tão importante, tão necessária neste início do ano letivo. Eu agradeço a oportunidade de participar desse importante momento. Sou Andréia, mulher de pele branca, 46 anos, visto uma blusa preta e óculos de aro preto. Eu também agradeço o convite, agradeço por estar junto com duas mulheres, né, especiais. E eu sou uma mulher de 47 anos, branca, estou usando um óculos de aro verde, o cabelo amarrado, o cabelo castanho e uma blusinha clara listrada. Vamos dar início então a nossa conversa, esse momento reflexivo, né, falando de planejamento. Então, eu começo com a Débora. Débora, na condição de gestora da educação infantil e pensando que o planejamento é uma da atividade docente, né, uma parte da atividade docente, o que você pode nos falar sobre a importância desse momento para a prática pedagógica, para o ensino e para a aprendizagem? O trabalho docente, ele é um trabalho complexo, né, complicado no geral, e ele precisa, né, de muito planejamento mesmo em tudo, é um planejar constante. Planejamento inicial no ano letivo já teve início, professores já planejaram como seria as avaliações iniciais, né, conhecer esse aluno. E agora, após o carnaval, a gente vai ter um momento de planejamento. E nesse momento é pegar o nosso currículo prescrito, né? O nosso plano de ensino, tá prescrito os objetivos. Nós temos os objetivos de cada área do conhecimento. E eu sou da educação infantil. E na educação infantil tem conteúdo, né? Uhum. Tem as áreas de conhecimento. Nós temos os conteúdos teóricos, que é formal. Também os conteúdos de formação operacional, e esses conteúdos eles estão presentes o tempo todo na educação infantil. E aí planejar tanto o conteúdo de formação teórica quanto o conteúdo de formação operacional. E eu estava falando para a Lena, antes de começar, que a atividade docente é como uma grande viagem, né? É verdade. É uma grande viagem, uma viagem de longa distância, merece um planejamento bem elaborado, né? E enquanto uma viagem para uma cidade vizinha, assim, não precisa, né, de um planejamento assim. Mas o trabalho docente, ele envolve a primeira parte, que é a organização do ensino. E a organização do ensino, ela envolve várias categorias, né, que a gente chama o planejar do tempo, do espaço, planejar a atividade do aluno, a nossa atividade, planejando a atividade do aluno. Envolve pensar primeiro sempre o objetivo, as formas, as condições objetivas, e a gente precisa de condições subjetivas, que é o conteúdo operacional docente. E que envolve o que ele sabe da área de conhecimento, e aí a gente está falando de professor generalista. E é uma atividade ainda mais complexa, porque o professor vai precisar estudar cada área do conhecimento. Então, envolve muito estudo, muito planejar mesmo. E esse conteúdo operacional docente, ele envolve também o que o professor tem na parte ética, a concepção de escola, a concepção política. Tudo isso
vai permear também esse ato docente, né? De organizar, primeiramente organizar o ensino, que é o que a gente está tratando, para depois o ensino. Sim. E você, Andréia, como professora do ensino fundamental e com experiência na coordenação pedagógica, como vê, né, esse momento de planejar, de organizar o ensino, né, em pensar todas essas questões? O planejamento ele vai nortear o nosso caminhar, né, docente durante o ano. Lógico que o planejamento já se iniciou até antes da gente, né, chegar no primeiro dia ali do retorno na escola. Já planejamos como recepcionar esses alunos, né, já planejamos como realizar as primeiras avaliações diagnósticas para conhecer o público que eu tenho esse ano. Então, agora, esse planejamento que chega agora, eu já conheço o meu público. Eu já identifiquei quais são as fragilidades dos meus alunos, que flexibilizações eu preciso fazer, ou que adaptações eu preciso fazer, né? Ou adequações. Então, já tenho isso elencado. E agora, a partir do currículo que já tenho ali, realmente, os objetivos traçados, já tenho os conteúdos que eu preciso contemplar no ano que eu tenho, né, em 2025, eu vou agora planejar, então, qual será as minhas estratégias para esses conteúdos. E realmente, né, o planejamento, ele precisa contemplar todos os âmbitos ali da minha prática docente. Então, eu preciso planejar minhas atividades, o conteúdo que vai ser dado, as minhas atividades adaptadas, se for o caso, os materiais que eu vou utilizar, então, onde estão, né? Já deixar tudo separado, ou saber onde está. Sem o planejamento, a gente chega na sala de aula, mesmo com experiência, acaba sendo uma prática no improviso. Né? E a educação não pode ser uma prática no improviso, ela tem intencionalidade. Então, a importância do planejamento nesse momento é realmente estruturar a minha aula, né? As minhas aulas daqui para frente. Lógico que ela não é inflexível, imprevistos acontecem, a gente às vezes precisa parar, respirar, retomar esse planejamento e continuar, né, adaptando ele para o que for necessário. E você sabe uma coisa também que eu lembrei agora? Que fica mais fácil. Essa é a importância, eu acho. Eu penso que fica muito mais fácil. Ao contrário do que se pensa, você ter um planejamento que te ajude, porque ele tem que te ajudar. Ele não pode ser um mero instrumento burocrático. Ele tem que realmente servir como instrumento ali na organização do ensino do professor. E quando você tem esse planejamento que vai te ajudar ali, fica muito mais fácil. E você também consegue acompanhar o processo, né? Porque sem o planejamento, você tá sem o norte, sem saber onde quer chegar, né? Então, aí esse processo acaba se perdendo, né? Da observação, do registro, né, sobre o ensino e sobre a aprendizagem. Da segurança, né, da segurança do professor, e também uma coisa assim, principalmente na educação infantil, sabe? O professor vê resultado no trabalho dele, porque assim, o resultado do trabalho na educação infantil, como ele é permeado, né, e historicamente a gente tem a dicotomia entre o cuidar e o educar, e a gente tem que entender, né, que é um ligado ao outro, não é um em detrimento no outro, aliás, é o cuidar para a promoção do desenvolvimento. Então, às vezes, o professor, ele de educação infantil, às vezes, se enxerga até menos, né? Mas, assim, com o planejamento, ele vai avaliar se ele alcançou o objetivo ali. Eu acho que esse de ser professor realmente, sabe? Sim. O ato de ser professor mesmo. Inserido na atividade docente, né? Improvisar é mais difícil. Improvisar é muito mais difícil. Você chegar na sala e daí perceber o que você vai ensinar naquele dia. E como falou, somos, né, a maioria, né, generalistas. Eu não domino esse conteúdo, e agora? Como é que eu vou passar? Eu pulo? Então, acho que o planejamento é isso também. Eu
identificar quais são fragilidades em mim também. O que é um conceito que eu não domino ainda, que eu vou precisar ir atrás e estudar, aprofundar. faz parte desse planejamento. E chegar na sala e tentar improvisar é muito perigoso. E planejar, né, planejar as ações de ensino favorece a aprendizagem de todas as crianças, né? Como vocês colocaram que no início é feita essa avaliação dos alunos para conhecê-los, o que eles trazem, né, de conhecimento aí dos outros anos de escolaridade ou até mesmo do seu meio social. Então, pensando nisso, quais desafios a gente poderia elencar aqui em relação ao planejamento, em relação à prática, né, às ações de ensino que a gente tem em mente, tem em vista, ou vai aos poucos ali estruturando conforme nós vamos conhecendo a turma e estudando, né, esse currículo, estudando as áreas. Um grande desafio para o planejamento, acredito que muitas vezes a gente precisa, dentro do nosso planejamento, fazer vários caminhos para poder alcançar todos os alunos. Estabelecer várias rotas aí. Várias rotas. Então, assim, por exemplo, eu tenho 2 quintos anos, né? Trabalhamos por área no 5º ano. Então, o planejamento feito para uma turma não pode ser o mesmo feito para outra turma. Eu tenho para uma mesma aula, talvez 2 planejamentos diferentes e dentro da sala outros, né? Porque temos alunos ali, público-alvo da educação especial, que precisa de uma adaptação maior ou uma flexibilização. Para ter acesso a esse currículo, né? Currículo, que a esse é conteúdo. Comum para todos. Sim. Né? Então, dentro desse planejamento, eu preciso traçar várias rotas para seguir na minha viagem. O Lúria, ele vai chamar isso de linhas ou vias, né? Algumas traduções falam linhas ou vias, né? Colaterais de desenvolvimento. É como se fosse caminhos diferentes. E no caminho, em cada caminho, você também aprende coisas diferentes, porque enfrenta dificuldades diferentes para alcançar ali o mesmo objetivo, porque você tem um objetivo, né, de chegar naquele lugar. E aí sei lá, como se fosse uma viagem, tem uma árvore, outro uma montanha, né? E isso faz com que nós nos tornamos sujeitos singulares, mas isso é inclusão realmente de todos, né? Porque qualquer um, em algum momento da vida, vai precisar de mais ou menos ajuda. Né? E isso vai estar presente no planejamento. Tem que estar presente, né? É importante ali, professor, seja presente. Para que ele consiga também observar e registrar qual foi essa intensidade de ajuda, né? E aquilo que o aluno já aprendeu para seguir, né? Para ampliar. E se ele alcançou, né, esse objetivo que ele tinha feito ali no início do planejamento, se isso foi alcançado ou não. Às vezes, eu acredito que não foi alcançado, mas foi. Não na intensidade que o professor esperava, mas foi alcançado algum objetivo. Então, esse registrar aí, a gente, né, consegue enxergar o que a gente propôs e o que a gente alcançou. Que quando o professor propõe, ele propõe um ensino. Sim. E acontece aprendizagens. E tá tudo bem, porque o professor, ele organiza a atividade de ensino ali, é uma organização de ensino daquele conteúdo. Mas durante o ensino daquele determinado conteúdo, você vai ter várias aprendizagens. E na hora de avaliar, claro, o professor, ele vai avaliar o que foi ensinado, né? Então, mas o potencial, assim, de desenvolvimento e as aprendizagens são ilimitados, mas ninguém vai colocar um teto ali, né? Sim. E também é difícil de você avaliar todas as aprendizagens, né? Mas a questão da organização do ensino, né? O professor, na hora de avaliar também, a avaliação, ela é parte, né, do planejamento. Você vai planejar como avaliar no começo, que a gente está falando do início do ano. A gente vai fazer um planejamento da avaliação. E depois que aconteceu essa avaliação, você parte para o planejamento, né, de como você
organizar o ensino a partir dos objetivos dentro do currículo prescrito ali, pensar as formas, né, as formas de ensinar esses alunos, pensar quais são esses sujeitos. E depois, se preciso, né, porque depois você vai avaliar, planejar, né, um planejamento, um novo planejamento, e planejamento sempre, né, a gente, diversos tipos de planejamento, né, diversos tipos de planejamento, mas ao mesmo tempo o mesmo, para atender o mesmo fim, sim, né, ele tem vários nomes, assim, eu nunca fiquei muito, sabe, mas sempre pensando nessa atividade docente, da organização e a gente tá no lucro, eu falei, no lucro, porque a gente tem um currículo, né? E é um currículo rico. Desse currículo que prima pelo ensino dos conhecimentos científicos, dos elementos culturais que foram produzidos historicamente pela humanidade e que prioriza o clássico, né? Então, quais estratégias para o planejamento nós podemos aqui discutir para que realmente acesso a esses conhecimentos seja garantido aos alunos na escola? E que não fique uma prática muitas vezes mecanicista, né, de treino, mas que seja ali onde as crianças elas se sintam também produtores de cultura. Uma estratégia, pensando no professor e no planejamento, no ato de planejar pelo professor, agora nesse momento de início do ano, eu vejo como algo legal o trabalho com os pares. Então, por exemplo, eu estou num 5º ano, então fazer meu planejamento ali junto com os meus pares, né, com os outros professores de 5º ano, isso pode ser algo benéfico, né, porque algo que a gente vai caminhar junto. Né? Então, nós temos o mesmo objetivo, os conteúdos do currículo, trabalhamos os mesmos conteúdos. Então, lógico que a turma de é um público, a minha é outro, as minhas são outros públicos, né? 2 públicos diferentes, mas esse planejamento ali com os pares faz a gente entender, às vezes, um conceito que eu não tinha entendido, né? Organizar, né, materiais até de estudo, porque sim, às vezes um pode pesquisar um conceito ou um conteúdo e o outro pesquisa o outro e troca, né, esse conhecimento. Então, nossa, eu entendi assim, não, mas eu entendi assado. Não, então vamos discutir sobre isso, né, e chegar ali em um ponto comum. Será que os dois estavam pensando a mesma coisa? Então, eu acho que isso é uma prática que eu vejo com bons olhos, porque a gente vai um auxiliando o outro na construção desse planejamento, e óbvio que depois, com a minha turma, eu sigo a minha rota, né, ideal para a minha turma. Isso. Né? Mas esse trabalho com os pares, né, então, por ciclos, então, 4º e 5º ano, primeiro, que é a alfabetização, 1º e 2º anos, né, esse sentar e planejar, porque não dá pra gente imitar tudo que o colega vai fazer, né, na sala dele, mas às vezes é uma ideia que eu olho e falo, nossa, mas se eu for essa ideia por esse caminho com a minha turma, vai ter bons frutos, né? Então eu vejo isso com bons olhos. A troca, né? A troca de experiência é muito boa. Eu acho perfeito isso mesmo. Até uma questão que eu sempre pensei, e também é discutido em vários textos, essa correta organização do ensino. Mas do ensino, aí que ele está colocando, falando na educação infantil, e agora do berçário, né, que na escola que eu trabalho tem o berçário, mas claro, não tem o professor ainda, né, sim, tem e desde o infantil 2 ali até o infantil 5, então essa correta organização do ensino de um ano para o outro, de um ano para o outro, acho perfeita essa troca, e foi o que aconteceu na escola que eu trabalho, né? A gente teve essa troca entre os docentes. Então, lá nada foi produção de ninguém individualmente, sabe? Foi tudo uma produção coletiva. Até porque é tudo já pensado, a gente sempre está nos ombros, né, dos gigantes, né?
Então, nossa teoria é uma teoria que nos ajuda muito a enxergar a realidade objetiva de uma maneira menos fragmentada ali, atuar. E aí, quando nós temos os nossos pares que desenvolvem os instrumentos ali, e essa troca entre os docentes, foi essa proposta, ela é muito rica, porque nada nasce do nada. Então, eu não sou criar, eu tive do nada. Não é nem isso que a nossa teoria, ela social, é né? social, é coletivo, vem. Eu aprendo com você comigo, e a gente nós aprendemos com as produções históricas, né? Um patrimônio cultural humano genérico do gênero humano ali, e essa troca entre os docentes é que permite esse desenvolvimento, né? Eu pesquisei bastante o planejamento, e aí você vê planejamento de um em outro, essa troca vai enriquecendo os instrumentos. Você usa um, aí você compartilha com a sua colega, e aí faz outro, e divide. Essa divisão e essa construção coletiva, isso aconteceu na escola que eu trabalho, né? Foi algo coletivo ali, e que gerou bons frutos, sabe? Gerou bons frutos. Porque, assim, a minha maneira de olhar é uma maneira de olhar, né? Quando eu tenho outro em parceria, eu tenho vários olhares, né? Então, isso enriquece e traz mais experiências e mais conhecimento para essa prática, né? E, consequentemente, para a aprendizagem da criança. Né? É isso que eu sempre... tudo que é feito na escola não pode perder o objetivo, né? Se tem o planejar, esse planejar que a gente está falando, começa no planejar do gestor, na gestão, começa no planejar da gestão desde a da secretaria, do pessoal do departamento pedagógico. Essa gestão, ela não pode... Elas são os meios para garantir o fim, que é o desenvolvimento da criança ali, né? E a qualidade de ensino ofertada a eles. Sim. E tudo são os meios, né? O professor atua direto lá no fim. Eu, por exemplo, como gestora, como meio, né? Isso. E eu planejo ali tudo que... Se você vai comprar algo, se você vai fazer algo, tudo para garantir o desenvolvimento da criança. Muito bom. E encaminhando para o fim, né? Eu queria que nós falássemos um pouquinho sobre boas práticas, né? Tanto em relação ao planejamento quanto à consequência do planejamento, né? Em relação à ação de ensino mesmo. Que vocês teriam algum exemplo ou algum comentário de alguma prática que observou, que realmente desenvolveu e que o planejamento ele foi ali crucial, né? Para o desenvolvimento dessas ações. Uma prática que está no momento agora, vou falar, né? Assim, nossa, que eu estou vivendo agora. É a vivência literária. Então, nós estamos trocando, né? Eu tô com dúvida. Não, vamos lá, vamos estudar juntos. Então, olha, eu encontrei... Olha, me mandaram esse texto. Vou te mandar também. Leia, a gente vai discutir sobre esse texto entre nós, né? Olha, eu li, o que você achou? Eu achei... Né? Encontrei esse vídeo. E vai uma jogando para outra, né? Do mesmo ciclo ali, para onde esse vídeo, né, esse texto... Pode circular, Isso, né? Então, assim, nós estamos conseguindo, né, mudar a nossa visão em relação a esse componente, né? É um componente novo, né? Então, por isso que eu toquei nele, porque é o que acaba dando mais dúvidas pra gente, né? Por ser algo novo. Então, a gente vai e vamos estudando juntos. Então, é um planejamento que nós estamos fazendo, né? Esse estudo, né? Para trabalhar com as crianças da maneira mais eficaz, né? Possível, e visando a aprendizagem deles, né? E, ao mesmo tempo, um ajudando o outro, né? Então, essa troca ali entre os pares, né? E por meio do nosso estudo. E esse trabalho, né, podemos dizer um trabalho aí colaborativo, com certeza vai reverberar tanto no conhecimento do professor, né, porque vocês estão se aprofundando, lendo mais literatura, né, quanto na aprendizagem e no envolvimento dos alunos com literatura, porque muitas vezes a gente tem aquela concepção de leitura mecanicista, tradicional, né, pautada na fluência, mas que é um objetivo oposto do que a vivência literária está
trazendo, né? Que é a literatura como experiência estética, né? Eu queria falar duas coisas, porque daí você falou dessas vivências literárias, né? A gente teve o Lei, né? Sim. E acabou de acontecer, sabe, assim, algo assim, uma professora chama Camila Silvério, né, e nós estávamos lá no refeitório e ela foi narrando, então ela tinha planejado a aula, planejou, ela tinha feito a leitura, né, do livro, fez o estudo do livro, e a gente tinha trabalhado em formação, o que eu tinha falado na formação. Ela falou, Débora, aconteceu aquilo que você falou, e aí foi mais a questão da figura de linguagem que o aluno entendeu, né? Eu falei que desenvolve abstração, né? Sim. E ela tava toda... Aí eu fiquei assim tão encantada, eu falei, eu quero dar vontade de te dar um abraço. Eu falei pra ela, deixa eu te dar um abraço. E o aluno ficou ali, todo. Eu falei, ela falou, ele entendeu. E ela mostrou o gesto, o jeito que ele fez, assim, como um aluno do Infantil 5, sabe? Assim, o potencial da literatura é enorme. É sem fronteiras. Não... Sem fronteiras. Então, acabou de, sabe, eu até mandei áudio pra ela, eu fiquei tão emocionada com o que aconteceu, Camila. E ela é uma das professoras, claro, todas, né? Mas assim, que nós estudávamos em formação, lá na formação, aí eu trazia um texto igual a dissertação da Luciana Apolônio, né? E ela trazia os instrumentos e a gente trabalhava junto ali. E ela tem um planejamento primoroso, né? Então, para você ver como que o planejamento é importante. Sim. Você pega o planejamento da Camila Silvério, assim, e das outras, né? É que agora eu recebi bastante professor novo e a gente tá num processo de novo de troca e agora vamos trocar, vamos fazer troca. E você vê que às vezes acontece também que o professor, ele às vezes busca no outro, como você falou, né? Às vezes tem um receio de ali, mas apesar de que eu sempre me ofereço, nós fazemos as formações, esse é um ponto. E o outro, para não esquecer, que a gente tinha no making off, que uma categoria assim que eu gosto, né? Porque a gente estuda e essa questão da intensidade de ajuda. Inclusive, aparece no planejamento da AK, né? Que eu falei. E aí a gente foi colocando a cor, enfim, né? Fazendo tanto a avaliação no aspecto quantitativo quanto qualitativo na descrição ali, né? A intensidade de ajuda, porque o professor é ali que ele vai atuar, né? No que o aluno faz com ajuda. Sim. Né? Que o pessoal sempre fala, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Realmente, teoria é uma coisa e prática é outra. A teoria, para que a teoria serve? Serve para te enxergar, para te ajudar a enxergar melhor a realidade objetiva. Se uma teoria não te ajuda a enxergar, joga lá fora. Essa teoria nossa, do nosso currículo, me ajuda muito. E a prática alimenta a teoria, sim, né? A então prática não tem alimenta como desvencilhar. Porque a realidade objetiva, ela existe, né? A gente vai ter a teoria para enxergar melhor e atuar melhor nessa realidade, para transformar a realidade. É isso que a gente quer, né? Transformar a realidade. Então, essa teoria me ajuda muito. E essa questão da intensidade de ajuda. Por quê? Até eu tava falando, a gente tava conversando, tava falando de amarrar o sapato, por exemplo, né? Inclusive, que é um conteúdo operacional dentro da educação infantil importante. Todos são, né? E entre uma criança que você não sabe amarrar o sapato e eu não sei amarrar o sapato. Mas para você, basta uma instrução verbal. Eu falo, olha, faz assim. Para mim, não. Para mim, você tem que pegar na minha mão, você tem que dar a voltinha, né, do laço. Então, isso permite a inclusão dos conteúdos e vai atender todas as crianças. Porque as crianças que são atendidas pela educação especial é nessa intensidade de ajuda, por isso o apoio, né? Ela tem que ter o acesso ao currículo, ao conteúdo curricular, não pode ser negado a ela. E todas as crianças, todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar de mais ou menos ajuda até conseguir fazer sozinho, que é o real, que aí já é dela, né? E sai um pouco daquela coisa engessada, até em relação a conceitos, a conteúdos de que o aluno sabe ou ele não sabe. Porque muitas vezes aquilo que eu faço com ajuda não quer dizer que eu não saiba. É que nesse momento eu dependo talvez de uma intensidade de ajuda, mas o que hoje eu faço com ajuda, amanhã eu vou conseguir.
né, sem ajuda. Então, tira um pouco dessa classificação, vamos dizer assim, Sim. E pensar, das crianças, né? E pensar essa intensidade de ajuda faz com que o professor consiga planejar as ações dele, ação docente, e organizar a atividade do discente, do aluno. Porque olha a atividade, como que é complexa a atividade do professor. Ele tem ali o que ensinar, né, que é o conteúdo. Aí ele tem que transmitir esse conteúdo para esse sujeito, e ele tem que compreender como esse sujeito aprende, se desenvolve, né? E pensar como ensinar, e dentro desse como ensinar, que é a forma, o professor, ele pensa a intensidade de ajuda que ele vai dar para aquele aluno, para que aquele aluno se aproprie desse conhecimento, né? Então, esse conhecimento socializado. Outra coisa, Lê, que você falou, do questão do currículo, do clássico, sabe? A importância disso, e não é um currículo que às vezes outras teorias vão falar elitista, ou assim, desmerecer o popular, de maneira alguma. Sim. Um currículo que se pauta no científico, no clássico, e ainda o Saviano vem falando o que é o clássico, é aquilo que se firma como mais importante num determinado contexto histórico. Por exemplo, ler, escrever, ele sempre é clássico, a Sim. matemática, a ciência, a história, a geografia, né? Então, quando eu tenho acesso ao clássico, ao científico, né? E isso é sistematizado, que é o planejamento organizado e ensinado ali na escola, e os nossos alunos, né, que são os filhos da classe trabalhadora, da escola pública, que tem essa defesa, eles merecem acesso a isso. E com esse conteúdo, ele pode entender as determinações do que é popular e valorizar o popular. Se fica só no que já tem, ele não vai entender, né, o que a elite domina. A ideia é, né, dominar o que o... acesso a esses bens culturais que nem todos têm, né? A escola dar esse acesso. Ser democrática, né? Realmente democrática. Uma questão que eu gosto muito do que o Saviano elabora é isso, a questão de uma escola democrática. Porque, enquanto mais se falou de democracia no interior da escola, menos democrática a escola foi. Quando eu falo que eu vou me pautar nos interesses do aluno, que dá o que está no cotidiano, isso não é ser democrático. É verdade. Aí eu estava conversando na formação de professor lá, e estava falando assim, eu falo para você dança, e você não sabe dançar, dança livre. O livre não é livre, porque você ainda não se apropriou dos passos da dança. Aí tinha uma outra professora que dançava forró. Enquanto eu falar para você dança, você vai dançar, você é livre. A partir do momento que você se apropria daquele conhecimento, você se torna livre. Isso que vai libertar, né? Eu tô arrepiada. É verdade. É lindo isso, né? Então, realmente... E o nosso currículo, ele é primoroso nisso. Ele é primoroso nisso. Então, a gente não precisa buscar fora ali o conteúdo. Ele tem, né? Tem conteúdo no infantil, tem conteúdo no fundamental, na EJA, né? Tem ensino de bebês tem ensino de ciências para os bebês. Tem, muito. É verdade. E é isso então, meninas. Eu acho que cumprimos o nosso objetivo, né? Nessa discussão, que é pensar um pouco da importância desse planejamento, de como ele pode ser realmente um instrumento, né, da prática docente, e não apenas algo burocrático, né, e que possamos continuar, né, com essas discussões lá nas nossas escolas, com as nossas equipes, para que avancemos, né, no entendimento aí da teoria que a gente adotou no nosso currículo, no entendimento dos conteúdos, das áreas, né, para que estejamos sempre nessa troca, né, que é tão importante. Querem falar mais alguma coisa? Eu acho importante a gente aqui junto, né? Porque assim, o infantil fundamental, né? E claro, representando também a educação especial, porque a educação especial ela é transversal, né? Sim. Ela vai para todas as etapas e modalidades de ensino. Sim. E, infelizmente, a gente ainda tem que ter EJA, né? Porque tem que ter. Mas vai chegar uma hora e eu espero que não vai precisar mais, né? Mas, assim, e para que não se tenha, a gente está lutando para que não tenha uma ruptura, né? Entre a transição do infantil para o fundamental.
e o fundamental e o infantil têm o mesmo currículo, e a gente aqui, né, é muito importante estar junto, né, o infantil, o fundamental. E essa organização do ensino, ele vem do berçário até terminar o fundamental e continua. 2 lá, né? Então no ano, e depois vai para o ensino médio. Que no nosso sistema não tem o ensino médio, né? Mas vamos terminar no nono ano no sistema. E a gente vai se organizar e planejar, sim, uma continuidade, né? E enxergar como um momento unificado, né? Sim, e não fragmentado. isso. Acho que isso é o nosso ideal, né? E eu tô feliz de estar aqui com vocês, viu? Eu também agradeço a oportunidade, a companhia, né? E a troca. A gente acabou fazendo, né? Uma grande troca aqui também. Muito obrigada, então. Em nome da Secretaria, né? Agradeço novamente a participação de vocês. Agradeço aqui a CDCOM pela cessão do espaço. E é isso.